Estamos um pouco atrasados no horário, mas evidentemente que eu vou propiciar, então, a que se faça um breve debate e os dois panelistas estão à disposição para responder às indagações de Vossas Excelências antes de que se faça um intervalo que precederá, por sua vez, um trabalho em grupo. Então, está aberto para debates do painel. Como é que é, após o procedimento de compra do medicamento pelo Ministério da Saúde, como é que é o envio desse medicamento para o usuário? A senhora falou do gerenciamento das sobras, mas como é que isso chega ao usuário, vamos dizer assim, e se pratica a entrega para as farmácias do Estado, em vez de diretamente ao usuário ou aos hospitais? Bom, depende muito da decisão judicial. Se na decisão judicial não diz que tem que ser para um determinado hospital, por exemplo, nos casos de medicamentos oncológicos, né? As determinações têm vindo para que a entrega ou o depósito judicial tenha que ser feito diretamente ao CACOM ou ao UNACOM. Então, nos oncológicos, a gente tem visto que as determinações têm sido para entrega no CACOM ou na UNACOM. Se não tem previsão na decisão, ele é entregue diretamente ao autor via transportadora. É assim que é feito. Eu sou Inês Gadelha, eu sou médica e trabalho no Ministério da Saúde, hoje como chefe de gabinete da SAS, né? Apenas para complementar a questão da entrega. No caso da oncologia, foi uma luta nossa muito grande, de que o juizado entendesse que não se deveria entregar medicamento antineoplásico, né, para pessoas. Isso ele demanda todo um cuidado farmacêutico e de utilização e de proteção no sentido de temperatura, de pressão atmosférica, de luminosidade, etc. Então, isso foi algo muito bom que o judiciário acatou. E, além do mais, o uso na oncologia não é um uso unitário, não é tomar um comprimido por dia ou uma injeção completa. Ele geralmente requer uma central de quimioterapia para o preparo e, normalmente, há compartilhamento, né? Então, assim, foi muito boa essa decisão, era uma luta nossa nesse sentido. Agora, com relação a reaproveitamento, desistam disso. Não é saudável, não é adequado, não é recomendável. Nenhuma farmácia hospitalar vai aceitar a doação do medicamento, que ela não tem o controle daquele medicamento. Um medicamento que pretensamente seria reaproveitado, na verdade, ele pode causar um dano muito grande às pessoas, né? Então, é muito melhor ter a prevenção de se ter o cuidado na decisão de entender o processo de uso daquele medicamento e para evitar desperdício e de recurso público e também de insumo, mas nunca, jamais reaproveitar. Ao contrário, quando se entrega ao hospital, o hospital sabe como cuidar desse medicamento, né? Com o devido cuidado. Obrigada. Me causou preocupação, um tempo atrás, a notícia de que existe uma proposta de súmula vinculante que discute a eventual proibição de decretação de sequestro de verbas públicas, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição. Foi até uma informação que correu na nossa lista institucional lá. Então, é algo para a gente acompanhar com cuidado, porque no Estado do Paraná, especificamente, a gente não tem tantos problemas com cumprimento pelo Estado do Paraná. E, inclusive, quando há algum problema, alguma dificuldade de entrega de medicamento, o próprio Estado do Paraná indica uma conta para bloqueio. Já com a União, o bloqueio não funciona. Enfim, mas nós temos, acho que na grande maioria do país, esse é o principal mecanismo de cumprimento das ordens judiciais. Então, uma súmula vinculante como essa, eu acho que a gente tem que acompanhar com atenção. E uma pergunta que eu queria fazer para a doutora Gislaine: lá no Comitê de Saúde de Londrina, nós estamos tentando implementar mecanismos de comunicação direta entre o juiz e o gestor, o órgão responsável pelo efetivo cumprimento da ordem judicial. Porque talvez tão grave quanto o problema do descumprimento de ordem judicial é a falta de informação. Então, acho que o juiz se incomoda muito, não só com a demora, mas a falta de satisfação. Por que está demorando? O que está acontecendo? E eu entendo que, muitas vezes, os advogados colocam essa questão para a gente, falar: olha, não é problema nosso, nós recebemos a ordem, encaminhamos, e aí tem toda a burocracia
lá do Ministério da Saúde. Então, a gente está tentando implementar algum meio de comunicação direta entre o juiz e o órgão gestor para que ele, pelo menos, obtenha essas informações a respeito do procedimento, o que está acontecendo com aquela ordem judicial. E ainda mais com a informação agora da doutora de que está sendo implantado o SEI, lá no Ministério da Saúde, para dar cumprimento a essas ordens, e é um procedimento, um sistema, inclusive do Tribunal da 4ª Região. Será que não haveria alguma possibilidade de compartilhamento dessas informações para que o juiz, pelo menos, conseguisse acessar as informações, acompanhar esse procedimento? Não sei se é algo que pode ser levado ao Ministério da Saúde, algum tipo de convênio, para que permita que a gente tenha acesso direto a essas informações, mesmo que seja só para consulta, mas para saber o que é que está acontecendo. Doutor, é uma possibilidade, mas ainda é um trabalho muito incipiente com o Ministério da Saúde, né? A representação judicial, eles prometeram, né, que vai ter acesso ao SEI. Eu acho que poderia existir uma consulta pública, né, ainda que sejam eles não queiram passar todos os dados, enfim, né, porque internos, por diversos motivos, mas que exista algum tipo de consulta pública que, pelo menos, nós possamos identificar onde está o processo, né, em que pé anda esse processo. É um desejo não só do judiciário, mas também da representação judicial. E pode ser um segundo passo, né? Depois da implantação do SEI, é possível se pensar, de repente, em passar o link do SEI para o judiciário, enfim. E essa questão da interlocução direta, do contato direto do judiciário com o administrador, né, com o agente responsável pelo cumprimento no Ministério da Saúde, ele já tem sido uma realidade. Alguns juízes já estão intimando, por exemplo, o secretário executivo, né, para que ele cumpra, para que ele diga qual é o status do procedimento administrativo e diga em quantos dias vai ser cumprida a decisão. Porque, por muitos anos, a representação judicial, a AGU, sempre bateu na tecla de que não tem que ser intimação via representante, tem que ser intimação via representante. Mas eu, pessoalmente, acredito que uma coisa não exclui a outra. Tu pode ter intimação judicial, intimação oficial, via EPROC, mas também intimação direta do gestor público. Eu acho que, no momento que nós estamos, onde tem muitos descumprimentos, né, é uma alternativa, é uma possibilidade. Mas a gente sempre salienta de que é importante a intimação do representante judicial via PROC, ainda que haja essa intimação pessoal ou não diretamente ao gestor. Até para que a gente tenha prazo recursal, enfim, para ter ciência do teor dessas decisões, mas é uma alternativa que alguns juízes já têm aplicado nos processos. Erlon de Florianópolis, queria fazer uma pergunta para a doutora Gislaine. Na verdade, duas. A primeira delas lá em Florianópolis nós temos uma peculiaridade que a boa parte das ações são patrocinadas pela DPU, e no primeiro momento contra a União e o Estado de Santa Catarina, eventualmente contra municípios e, mais recentemente, só contra a União. Né? E aí a gente tem duas situações. A situação daqueles casos, já que o Estado de Santa Catarina não cumpre e a União também não cumpre as determinações judiciais, então a gente tem duas situações. Naquelas que o Estado é parte, em que a gente faz o sequestro das contas do Fundo Municipal, do Fundo Estadual de Saúde. E aí eu gostaria de saber como é que funciona essa compensação que normalmente é determinada na decisão judicial, compensação entre União e Estado desses valores, se isso é um trâmite interno, como é que funciona essa compensação. E mais atualmente, nessas ações em que o Estado de Santa Catarina não é parte, e dada essa situação realmente de que não se consegue fazer bloqueio de conta judicial da União, em alguns casos, esse remanejamento, pelo menos a experiência lá de Florianópolis, ocorreu com contas em executivo fiscal, mas assim é uma coisa muito isolada.
dos vários descumprimentos a gente consegue resolver um ou outro caso dessa forma. E como é que a Advocacia Geral da União ela faz esse remanejamento? Porque, na verdade, pelo menos da experiência que eu tive, é a própria União que informa a conta que estaria depositada esse valor. Então, como é que vocês fazem isso internamente? Como é que vocês sabem quais são as contas ou essa possibilidade de remanejamento? Porque, via de regra, isso só é informado assim quando a União já está com a corda no pescoço já há algum tempo, né? Com multa correndo e infelizmente, casos lá com descumprimento, você falou em 30 dias, tem casos lá com descumprimento de 6 meses. Então, qual é a solução que se pode dar, já que o remanejamento foi a única que foi aventada aqui? Como é que se dá esse remanejamento? Como é que a União administra esses valores, a indicação dessas contas para que possa ser feito esse remanejamento? Primeiramente, eu vou falar aqui da questão dos descumprimentos. Eu não tenho justificativa, o Ministério da Saúde não deu uma justificativa oficial. Então, tudo que eu falar aqui vai ser conjecturando, né? Enfim. Mas, realmente, houve um fenômeno de descumprimento muito grande de 2016 para cá, né? Nós temos ainda pendentes de cumprimento ordens exaradas em novembro, dezembro de 2016. Inclusive, aqui a EQUAD, a coordenação, encaminhou tanto para a PGU, para a Procuradoria-Geral da União, e até a pedido por provocação aqui o próprio Comitê do Paraná, nós encaminhamos uma lista dos processos com descumprimento, né? Nós tomamos a liberdade, nós temos um dever, até um dever de lealdade processual, de cooperação, que foi tão aventado aqui pelo Dr. Oscar. Então, nós nos sentimos no dever também de prestar essas informações. Então, nós passamos uma lista de descumprimentos de todo o Estado do Paraná, o que tem pendente. Isso a gente tem como extrair esse dado dos Sapiens. Por quê? Porque nós lançamos essas informações como pedido de cumprimento ou reiteração de cumprimento. Então, a gente tem como extrair esses dados. Nós encaminhamos listas dos 3 estados. Nós mandamos para a PGU a situação, né, de todos esses processos de descumprimento. Nós estamos aguardando alguma providência, né, no âmbito do órgão superior da AGU. Mas houve, sim, esse descumprimento reiterado de novembro de 2016 para cá. Nós temos ainda decisões do ano passado sem cumprimento. Bom, em relação à compensação administrativa, ela é feita pelo próprio Ministério da Saúde, o Estado encaminha o expediente para o Ministério da Saúde, que verifica se está bem instruído esse pedido e faz o ressarcimento administrativo pelo Fundo Nacional de Saúde. É expedida uma ordem bancária em que o beneficiário é o Fundo Estadual de Saúde. Então, essa compensação é feita com depósito direto, fundo a fundo. É uma compensação administrativa, ela funciona. Tanto funciona que, quando o Ministério tem dúvidas sobre a executoriedade em relação à União, ela insta a AGU. Então, ela manda uma comunicação, o Ministério da Saúde manda uma comunicação para a AGU, perguntando: eu devo pagar? Essa decisão teve força executória tem força executória em relação à União, e nós nos manifestamos. Esses expedientes chegam até nós. Agora, tem uma informação, principalmente o Estado de Santa Catarina, ele tem trazido aos processos a informação de que a União não ressarce. Não sei se vocês identificaram, principalmente no GF, veio o Estado de Santa Catarina e disse assim: a União não ressarce, a União não ressarce, a União não ressarce. Essa informação de que não ressarce, nós não temos como dizer se é fidedigna ou não. O que o Ministério da Saúde nos passa é que é feita essa compensação. Por vezes, os estados pedem compensação administrativa em relação a processos que tramitam na Justiça Estadual. Então, essa compensação não vai ser feita. Por quê? Porque a União não participou do processo. Então, administrativamente, ela não é feita.
Então, tem que distinguir bem quando o Estado faz essa alegação de que não há compensação administrativa, porque os Estados pedem tudo. Tem Estados que pedem até nas ações estaduais, em relação a decisões da Justiça Estadual. E a União nega. A União nega nesse caso. Mas eu já solicitei e espero receber o mais breve possível a informação em relação aos ressarcimentos. Dos 3 estados, eu já solicitei a consultoria jurídica do Ministério da Saúde para que eles informem o quantitativo que foi ressarcido para cada estado, né, no ano passado e até agora, em 2017, e as justificativas mais recorrentes para a negativa dessa compensação administrativa. Porque eu preciso identificar 2 tipos de postura do Ministério da Saúde que são possíveis, né? Ou realmente é uma negativa, ou é uma ausência de manifestação. O que está acontecendo no âmbito do Ministério e se é realmente real essa percepção dos estados. Não sei se era isso. E das contas? Das contas, do remanejamento. Tá. Com a criação da EQUAD, que concentrou todas essas ações individuais de saúde nesses 23 advogados, a gente faz um acompanhamento manual dessas sobras. Nós temos o substituto, o meu substituto, que é o Dr. Darlan, que é um advogado da União, ele concentra. Então, o que acontece? Como o trabalho de toda a equipe ele é remoto, o advogado encaminha a informação via e-mail para a coordenação e nós lançamos numa tabela. E nós lançamos o quanto de sobra, onde está essa sobra, né? Qual é a ação judicial vinculada a qual juízo a gente tem como fazer. Mas os valores são pequenos. Por isso que é a última medida que nós tomamos. Por quê? Os valores são baixos, é difícil de identificar, né? Por quê? Porque esses valores de sobra eles surgem quando tem um óbito ou quando a parte já exauriu todo o tratamento. São as possibilidades que nós verificamos. E o que acontece? A forma de cumprimento da decisão, a forma de cumprimento ordinário, tem que ser via Ministério da Saúde. Então, a gente primeiro verifica a possibilidade do Ministério da Saúde cumprir, nós aguardamos, né? No momento que nós verificamos que já é uma reiteração de ordem judicial, nós tentamos identificar nessa tabela a sobra, mas os valores são extremamente baixos. Às vezes, tu tem em Curitiba R$1.000, nós temos em Porto Alegre R$3.000 e o depósito que tem que ser feito é de 150 mil para um medicamento oncológico. Então, é difícil conseguir essa sobra em razão do pouco valor disponível como sobra e dos valores altos de cumprimento nas ações. Por vezes, a gente consegue identificar, por meio de orçamentos trazidos ou pela própria parte ou pelo perito, enfim, e conseguimos, pelo menos, calcular. Isso é o advogado mesmo que faz, uma tentativa, né, de minimizar o prejuízo ao erário. Nós calculamos, olha, o medicamento custa tanto, tem tanto de X de sobra, então vamos calcular pelo menos para iniciar por um mês. Isso é um trabalho que é feito pelo representante judicial, que, na verdade, deveria ser realizado pelo Ministério da Saúde, né? Enfim. Mas essa questão da devolução do medicamento já chegou no tribunal. Ontem mesmo nós começamos uma discussão e ainda não se concluiu, mas me preocupa profundamente se o autor da ação, via de regra, é beneficiário de assistência judiciária, obtém uma liminar, a liminar certamente com base numa receita, um receituário médico, algum profissional prescreveu. Ele perde a ação, ele ser obrigado a devolver. Me preocupa muito nós chegarmos a esse tipo de solução, porque a assistência judiciária gratuita, claro, é só para as despesas processuais, mas como esse autor vai poder desembolsar um medicamento, o valor de um medicamento que alguém prescreveu para ele? Ele utilizou o medicamento, como é que vai devolver?
Eu acho que uma coisa que nós temos que ter muita cautela numa determinação desse sentido. Não sei qual vai ser a posição do tribunal, mas a nossa questão lá era numa rescisória um pouco diferente. Mas se isso se virar praxe, né, porque uma das hipóteses é a sentença improcedente, mandar devolver, vai ficar bastante complicado. Então, gostaria que vocês fizessem essa reflexão. E essa palestra de hoje me esclareceu uma dúvida que eu sempre tive. Tratamento oncológico é muito comum o autor usar por pouco tempo o medicamento, ou não surtiu efeito, teve efeito colateral, etc. E eu vejo juízes mandando fazer compra de 6 meses, né, ou quase garantir o fornecimento de 1 ano. Eu acho muito. Né? Mas, em contrapartida, o Ministério da Saúde demora tanto tempo para fazer a compra que nós temos que pensar mais adiante. Mas o risco de não aproveitamento desse medicamento é altíssimo em doenças oncológicas. São coisas que nós temos que achar um denominador comum. Só acrescentando, doutora Viviane, em relação aos oncológicos, o que a demora do Ministério da Saúde provoca? Às vezes o Ministério da Saúde demora 4, 5 meses para mandar a medicação. A pessoa já iniciou o tratamento em razão de um bloqueio judicial. Quando o Ministério da Saúde vem e entrega para 6 meses, a pessoa fica com muita medicação, fica com uma quantidade de medicação que ela não vai utilizar ou que tem vencimento iminente. Isso é que a gente tem observado também nessas ações em que se pleiteada algum medicamento oncológico, e já chamou a atenção da representação judicial em relação a isso, e o que tem ocasionado sobra de medicamento oncológico, né, em diversos processos.